Bom dia, Nivaldo. Bom dia a todos. Gente. Bom dia a todos. Bom dia, Nivaldo. Que bom que te encontrar bem aí. Isso. Bom te ver. Bom dia, Juliana. Bom dia, Aline. Bom dia. Juliana, Ivo, todo mundo. Docomomo Bahia, todo vapor aqui. Todo vapor. Eu vou começar com a Bahia hoje. De galera, como a gente fala. Oba! Muito bom. Tudo começa na Bahia, Hugo. Eles vão brigar com os pernambucanos. Com certeza. Não, Inclusive, olha, Brasil, não sei onde vai terminar, mas começou na Bahia. o mundo começa no Recife, já dizia. É que o Fernando Diniz, ele não vai dar para de manhã. Bom dia, Eline. Bom dia, tudo bem? Eu estava aqui sem microfone, falando sozinha. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia. Bom, a minha proposta eu vou introduzir o professor Hugo, para aqueles que não conhecem, eu acho que todo mundo conhece. Depois ele vai começar a palestra e eu vou dar início à mediação junto aos nossos pares. Primeiramente, bem-vindo a todos que não puderam entrar na sala de abertura. É com satisfação que nós iniciamos a Universidade Federal do Tocantins, junto com a UBRA de Palmas, esse evento em Palmas, de forma virtual. E hoje nós vamos ter a palestra do professor Hugo Segal, intitulada Serão Modernas Arquiteturas à Margem da Historiografia Canônica. O professor Hugo Segal é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, livre-docente pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP, doutor e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP. Professor visitante em diversas universidades no Brasil e no exterior, membro, né, do Docomomo. Mariana, tá bom, Mariana. Tá bom. Não, eu só estou fazendo resumo. Membro do Docomomo por diversas gestões, e hoje ele vai ministrar essa palestra que eu citei. Se ele me permitir ler o resumo da palestra, ou você já quer começar direto, Hugo? Eu acho que podemos começar direto aí para a gente fazer o aquecimento. Então, tá aí. Então, eu passo a palavra ao professor. Pode começar a sua apresentação. Bom, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Mariana, Adriana e toda a comissão organizadora do Docomomo Norte e Nordeste. E eu fiquei assustado que estamos chegando à 8ª edição, e eu me recordo que o primeiro Docomomo Norte e Nordeste aconteceu em 2007, no Pernambuco, organizado pela Católica. E, na ocasião, quem estava era o Fernando Moreira Diniz, que vai estar aqui conosco em outras sessões. Estava a Isabela Trindade, que hoje está no Canadá. Enfim, era um grupo muito batuta, e foi o primeiro das primeiras maneiras, vamos dizer, de descentralizar o Docomomo. Então, naquela época, bom, eu era o coordenador do Docomomo, então houve Docomomo Sul, que o Comas tocou, o Norte e o Nordeste foi girando pelo Nordeste, pelo Norte e Nordeste, que é uma região, e foi extraordinário, ou extraordinariamente difícil naquela ocasião. Estamos falando de 14 anos, né? Não havia a participação do Norte. E agora temos, né, um Docomomo acontecendo no Norte.
o que é uma maravilha, o que é extraordinário, o que mostra que tudo isso, que todo esse esforço coletivo é muito importante. E aí, para vocês, Mariana, Adriana, representando a organização, parabéns por essa continuidade e nessa situação tão difícil, né? Porque o Docomomo Norte-Nordeste é 2020 mais um, né? Como o Docomomo Internacional teve que ser adiado um ano e teremos adiado também, adiado não, estava previsto para este ano o Docomomo Brasil, em Belém do Pará, mas que será também virtual. E aí fica para enfim, a pensarmos, né? Se retomamos essa periodicidade dos eventos intercalados entre nacional, internacional e regional nas próximas. Mas, enfim, parabéns aos organizadores, é extraordinário podermos estar aqui reunidos. Então, eu gostaria de falar hoje sobre, naturalmente, centrado nesse quadro Norte e Nordeste. Eu vou, então, carregar a apresentação. Está aparecendo, né? Apareceu? Bom, essa é uma pergunta, porque o que significa, desde sempre isso talvez tenha sido uma questão com um debate com maior ou menor intensidade, não só no Brasil, mas no Docomomo internacional, o que serão essas modernidades que o Docomomo está tratando. Eu me lembro uma ocasião, conversando com uma colega holandesa, em um desses Docomomos internacionais, a Mari, que aliás é uma pessoa muito importante na Holanda, no patrimônio, e no ônibus a gente estava conversando e, a uma certa altura, ela disse algo do tipo: ainda bem que vocês brasileiros têm a coisa resolvida. Entender, como assim está resolvido? Vocês sabem o que é moderno. E eu fiquei pensando, mas que moderno é esse, não? Obviamente, a Mari que estava se referindo a esta modernidade que chamamos genericamente de carioca, né? Do Ministério da Educação, e assim por diante, Brasília, naturalmente, né? E é o que está consagrado internacionalmente no reconhecimento do patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Considerando que Brasília foi o primeiro artefato moderno reconhecido pela Unesco como, enfim, nesse entendimento do que é moderno. Todavia, há uma diferença. O Docomomo chegou primeiro para discutir sobre o moderno e o ICOMOS chegou depois, porque percebeu que moderno virou patrimônio. Isso eu estou falando final do século XX. E hoje eu acho que há uma pequena inversão. O Docomomo, até que está no nome, né, Movimento Moderno, parece que faz um recorte que o ICOMOS não faz, no entendimento que eles chamam de Comitê do século XX. Isto é, nesse conjunto entra desde o Art Nouveau, o Art Deco, e o moderno, o racionalismo italiano, alemão, e não aquele que nós, brasileiros, estamos acostumados a entender no moderno, que é esta visão canônica que eu me refiro ao título desta conferência. Então, como imagem, vamos entender não, eu queria mostrar um pouco, esta transformação desta, vamos dizer, entendimento de percepção através dos edifícios que representaram o Brasil em eventos internacionais, como vocês estão vendo. A exposição de Bruxelas em 1910 era esta arquitetura que estava presente. Eu vou dar um salto para que, em 1930, em Antuérpia, este era o pavilhão do Brasil
nesta Exposição Internacional Colonial e Marítima de Arte Flamenga. É um projeto deste arquiteto Pedro Paulo Bernardes Bastos, que, como vocês estão vendo, é um tipo de arquitetura que talvez pudéssemos chamar de deco. Este pavilhão do Brasil, em Bordeaux, em 1931, mostra um outro tipo de arquitetura representando o país fora, enfim, nesse concerto que é essas feiras internacionais. E este pavilhão do Brasil, novamente, agora na Bélgica, em Bruxelas, em 1935, que é um projeto de um arquiteto, diz aí, arquiteto Barrés, mas mostra uma imagem, um pavilhão representando o Brasil, bem diferente, obviamente, do que nós vimos em 1910, ou, enfim, mesmo considerando a exposição do centenário no Rio de Janeiro, que são, enfim, eventos similares do ponto de vista de congregação e representações internacionais. O Brasil também apela para arquitetos estrangeiros quando fez o pavilhão da Feira Mundial de São Francisco, em 1939, com um arquiteto de São Francisco chamado Gardner Daly. Este foi o pavilhão do Brasil em 1939. No mesmo ano, aqui estamos falando de costa oeste, e na costa leste, no mesmo momento, havia uma outra feira internacional, que foi a Feira de Nova York. Então, no mesmo ano, nós temos duas representações em termos de pavilhões, né? Esta em São Francisco e esta em Nova York. E vamos dizer que entre esta arquitetura e esta arquitetura, na nossa historiografia, isto é moderno. Isto não se sabe bem o que é. Supostamente moderno. Mas é o mesmo país. Então, eu faço isso como uma metáfora desta compreensão de modernidade, porque, para nós, quando a gente diz canônico, isto é moderno. E isto poderia ser algo que, nos anos 90, né, o Luiz Paulo Poni chamava de proto-moderno. Não me agrada muito esse sufixo, proto, né, porque significa antes de alguma coisa, né, ou que não se transformou naquilo que é o moderno. Então, é como se, teleologicamente, a arquitetura chegará ao moderno. E isto é proto. Isto é proto. Isto é proto. Não é moderno. Será? E daí está a pergunta da minha abertura. Muito bem. Esse gosto, vamos dizer, que vamos chamar de deco, e deco porque eu também tenho minhas restrições nesse termo, isso eu coloquei no meu livro, Arquiteturas no Brasil, 1900-1990, né? Essa restrição que o termo deco é uma generalização complicada. Mas, por facilidade, vamos entender que isto é um deco, porque o Luiz Paulo Conde e sua equipe, num certo momento, deixaram de usar a palavra proto-moderno para chamar de arquitetura deco. E foi o congresso que ele organizou no Rio de Janeiro, que era como que sucedâneo ao proto-moderno que eles batizaram. Este proto-moderno virou deco, naquele congresso, o famoso congresso dos anos 90. Vamos dizer que este gosto deco, assim como nos pavilhões, há uma representatividade, enfim, simbólica, né, da expressão de uma modernidade. Estes eventos, como esta Feira Internacional de Amostras no Rio de Janeiro, foi uma forma de difusão de uma modernidade, e os jornais de época falam que isto é futurista, isto é modernista, isto é... Enfim, os adjetivos eram muitos, mas era uma clara compreensão que, embora traga alguns elementos da composição acadêmica, dessa simetria bilateral, isso não era mais aquele tipo de arquitetura que utilizava as ordens arquitetônicas acadêmicas, né? E essas feiras de amostra aconteceram em situações muito diversificadas. Eu fiz uma comunicação no Docomomo Bahia Nacional a esse respeito, de como este tipo de arquitetura
de eventos de alto alcance popular vão ajudar na difusão de uma certa modernidade. Que neste momento não é esta modernidade corbusiana. Em 1930, Le Corbusier tinha acabado de passar por São Paulo, Rio de Janeiro, em 29, né? E Corbusier era uma figura muito mais europeia, né? E esta arquitetura se disseminou como, enfim, nessas estruturas similares, essas feiras de amostra que foram uma moda no final da década de 20 e 30. E aqui a gente tem um grande pavilhão de Belo Horizonte, que foi construído em 36 pelo Rafael Alberti. Ou em São Paulo, esta feira de amostras de 1931, que hoje é o Parque da Água Branca, né? E esta entrada, esse pórtico de entrada ainda existe lá, está lá, maltratado, mas está lá, né? E também no Nordeste aconteceu esta feira de amostras de Alagoas. Então, vocês estão vendo que se disseminou pelo Brasil. Eu sei que no Recife também houve em outros lugares, mas a iconografia ainda é um pouco a se descobrir. Mas esta entrada na Feira de Amostras de Maceió de 83 dá uma ideia da difusão deste gosto, desse tipo de modernidade. E vocês veem pelas formas, né, essa geometrização que eu vou remeter, eu estou sobrepondo uma imagem, né? Essa imagem que é um postal da feira, da Exposição Internacional de Arte Decorativa, de 25, que é o que vai consagrar esta coisa chamada Art Deco. Bom, a história do Art Deco é mais longa, não vamos falar nisso, mas veja como este pavilhão, Rob Mallet Stephens, este pavilhão do turismo, com suas formas, veja então esses detalhes, olha, esse tipo de elementos, né? Eu brinco que isso poderia ser uma espécie de radiador, né? Eu vou usar uns termos que mas não vai dar tempo para explicar. Mas veja, então, este elemento, este pavilhão do turismo é reconhecido nos livros, enfim, europeus, né? Como uma dessas referências do que se tornou, ou se popularizou depois como Art Deco. Eu chamaria isto de... Eu não vou explicar agora, mas eu chamo isso de moderno flamejante. Temos aqui um ginásio em Belo Horizonte, com todos esses elementos poderosos, né? Esses elementos, elementos decorativos que não tem nada a ver com uma lição acadêmica, exceto uma certa simetria enquanto composição. Mas veja esses elementos, né? Eu chamo também de radiador. Um dia eu explico todos esses termos, o que é um moderno flamejante, né? Ou esse deco radiador. E aqui, se nós temos aqui esta escola em Belo Horizonte, né? Nós temos esta outra obra, este Hotel Cassino em Caxambu, que, veja, isto não é uma arquitetura que tenha esta modernidade carioca, que acontece simultaneamente, ou vai acontecendo, e às vezes nem sabemos bem quem está por trás disso, né? Outro exemplo é este colégio em Campo Grande, né? Isso é um deco flamejante, né? Esses detalhes, assim. Este letreiro, vários elementos, né, que remetem a esta linguagem decorativa e que, conforme a situação, nós vamos ver também essa coisa mais limpa em Joinville, que revela também uma outra vertente que é meio, bom, não é menos comum no Norte e Nordeste, mas vamos ver que há, sim, esse tipo de arquitetura que, na nomenclatura que eu considero antiga e superada, era chamada de proto-moderno. Ou, no Rio Grande do Sul, né, em São Gabriel, não sei se vocês estão reparando que eu estou pegando umas cidadezinhas que talvez vocês nem tenham ideia onde fica no mapa, né? Este clube comercial, né, em São Gabriel, então veja este tipo de decoração, essa coisa raiada, né, esse estilo flamejante, radiador, né? Então veja esses detalhes. Então, isso é o que normalmente chamamos de Art Deco e que nem sempre é considerado moderno. Então, vamos à Bíblia do moderno brasileiro, né?
É o Brasil Builds que vai estabelecer esse divisor de águas do que é entendido como este moderno canônico e o que fica fora. É interessante que no Brasil Builds, né, esse catálogo que eu acho que vocês devem conhecer, né, que lança a modernidade brasileira, digo, a modernidade canônica, né, no plano internacional, veja que numa certa página ele traz, né, esta arquitetura que estou chamando a atenção. Né? É curioso como se refere esta página, né, 166, desculpe, 116, 117, está errado aqui. Aí vocês veem essa página, né, no qual vamos destacar aqui um pedacinho desta legenda, onde está escrito, reconhecendo essas obras. Nem todos os ensaios de arquitetura moderna foram igualmente bem-sucedidas. E aponta para esse edifício, que fica ali na Praça Paris, praticamente. Né? Então, o Brasil Builds considera isso moderno, ou Philip Goodwin, né? Mas não é exatamente essa modernidade incerta, e que no Brasil, né, não é considerado moderno. Por isso, os primeiros reconhecimentos desta modernidade, desta arquitetura, foi em Goiânia. A Eline está aí, ou estava, a Eline sabe, né? E no Brasil, o primeiro reconhecimento de um conjunto chamado Art Deco é Goiânia. Bom, Goiânia não está aqui no nosso território, digamos, de hoje, do Norte e Nordeste, mas eu gostaria de chamar a atenção que foi na Bahia que houve esses primeiros reconhecimentos desta outra modernidade, quando o IPHAN reconhece, além de Goiânia, né, o conjunto de Goiânia, o elevador Lacerda. Esse elevador Lacerda, que seria um Art Deco, de arquitetos. O Thyssen é ligado aos elevadores Otis, né? Que isso é uma coisa magnífica do ponto de vista de modernidade. É uma máquina, um elevador, com essa verticalização, né? Projetado por esse Fleming Thyssen, o Robert Prentice, que era um escocês, e Anton Floderer, que era um austríaco, e construído pela Christiane Nielsen. Todos, vamos dizer, estrangeiros, o Prentice e o Floderer radicados no Rio de Janeiro, fazendo esta obra extraordinária do ponto de vista até do contraste com esta paisagem, essa coisa vertical, essa coisa poderosa, e nesse postal ainda mais com o Zeppelin. E esta presença, né, desta peça na paisagem que foi reconhecida como patrimônio nacional. E eu acho que a Bahia tem esses casos extraordinários, como é o Instituto de Cacau. Isso o Docomomo Brasil, em 1995, 97, quando o Docomomo Brasil, então criado na UFBA, põe na capa das primeiras publicações do Docomomo no Brasil esse edifício atribuído ao Alexandre Budels e o Floderer, que também é coautor do projeto do elevador Lacerda. E o Docomomo Docomomo Brasil, na primeira e na segunda reunião do Docomomo no Brasil, reconhece esta arquitetura como parte dessa modernidade brasileira a se desbravar. Estamos falando da década de 90, quando não se falava de patrimônio moderno e o Docomomo estava nascendo no mundo e no Brasil. Então, este edifício deste Alexander Budels, né, que foi um professor da reforma do Lúcio Costa, né, outro dia estávamos conversando com o André Schler sobre esta obra do Budels, né, e veja, então, esses interiores, né, que são fotos de época, né, que a Ana Beatriz Galvão cedeu, né, e isto é o que está hoje, não. Em 2008, este era o interior do que era então o Museu do Instituto do Cacau, né, da Bahia.
Mas veja essa coisa extraordinária, estrutural. Bom, não daria para ficar muito tempo conversando, né? E aqui é uma imagem também já de muito tempo, né? Hoje está bem mais detonado, bem mais detonado. E a Bahia também, no Brasil Builds, foi contemplado nestas páginas 144 e 145. Existe, então, não é, ampliando essa legenda, desculpe. O que diz esta legenda? Uma escola ampla, bem projetada por um arquiteto brasileiro, formado na Alemanha. O Paulo Ormindo, que é um pioneiro no reconhecimento desta outra modernidade, atribui este projeto da escola normal ao Alexandre Budeus. E dá para perceber essa característica meio germânica, centro-europeia, né? Que hoje é o Instituto de Educação, é o ICEA, né? Que é atribuído ao Budeus, e como o Paulo Ormindo foi reconhecendo esta outra arquitetura junto com o Geraldo Gomes, que vamos conversar daqui a pouco, né? E também, no Brasil Builds, aparece esta outra obra baiana, que é o Sanatório Santa Terezinha, que a Bahia, recentemente, que a UFBA e o pessoal do patrimônio baiano, a Bahia está brigando, né, pela salvaguarda, porque o governo do Estado quer fazer uma modernizada, dar um retrofit. Então, no ano passado, retrasado, nós conhecemos essa campanha pela preservação, e então fica muito claro como esta arquitetura que não é esta modernidade canônica, vem sendo finalmente reconhecida, e a Bahia foi uma das pioneiras, uma das regiões pioneiras a reconhecer esse patrimônio, né? Daqui é uma visão de, também, talvez já seja uns 15 ou 20 anos passados, né? Hoje está mais detonado ainda, talvez. Bom, falando em Bahia, eu acho que é importante, partindo da Bahia, reconhecer um pouco esta outra modernidade, que no meu livro, Arquitetura do Brasil, 1900-1990, eu chamo de modernidade pragmática. Bom, a explicação disso está lá. Eu gostaria muito mais de, enfim, uma palestra nem tornar muito pesada, mostrar esse universo que é o Brasil desta outra modernidade, que é o caso aqui de uma série de obras. Eu digo série, porque isso aconteceu no Brasil inteiro, e eu vou fazer um recorte aqui, com os edifícios dos Correios Telégrafos, né? Então, em Salvador, nós temos este edifício dos Correios Telégrafos, que, obviamente, não tem nada de acadêmico, senão uma certa composição de simetria bilateral. Então, vocês estão vendo, né? É quase uma janela corrida, não é um pilotismo, mas é muito mais um tipo de modernidade que na Europa ou em outras partes da América Latina seriam considerados modernos. É um moderno centro-europeu, alemão, húngaro, até italiano nem tanto. Mas dessa modernidade centro-europeia ou anglo-saxônica. Então, este tipo, os Correios foram uma instituição que divulgou, aceitou esse tipo de linguagem arquitetônica, que não é corbusieriana, portanto, fora desse cânone que nós acabamos elegendo e que o Brasil Builds, direto ou indiretamente, contribuiu para consolidar como, talvez, a única modernidade. Então, se em Salvador nós temos esta situação, em Belém nós temos esta grande agência, que é um flamejante, né? Que é de um arquiteto carioca que a Selma Chaves já escreveu a esse respeito, né? Não me recordo, é um arquiteto carioca importante. E é uma série, então, como política dos Correios e Telégrafos, por exemplo, esta agência de Fortaleza. Isto é um decor flamejante, isto é um moderno flamejante, né? E não só flamejante, mas modulada. O que é modulada? Eu já explico. Veja que este é um postal de Fortaleza, da agência de Fortaleza, que vocês estão vendo, tem 3 pisos, né? Se a gente vai lá hoje,
ou há 20 anos passados, a agência tem 4 pisos, mas manteve a mesma compostura flamejante, né? E se eu simplesmente mostrasse esta imagem e escondesse a legenda, alguém poderia dizer que, nossa, isso aqui, esta é a agência de Fortaleza, esta é a agência de Fortaleza, esta é uma outra foto da agência de Fortaleza. Não, isto é Curitiba. E está lá. Veja que é um projeto padrão. Ou, melhor dizendo, o mesmo projeto aplicado em 2 cidades diferentes, uma no Nordeste e outra no Sul do país. Então, existem estas manifestações, como esse Correio de Maceió. Claro, o Brasil inteiro tem isso. Eu estou fazendo um recorte do Norte e Nordeste, né? Nós temos esse tipo de modernidade. Eu chamaria de modernidade gaiola. Agora, eu não vou explicar agora porque eu daria este apelido, né? Mas é incrível esses detalhes, né? Veja esse caixilho, assim, de repente tem um caixilho que salta, um vidro, todos esses pormenores de caixilharia, o relógio, tudo isso era detalhado e padronizado no Brasil inteiro. Esse daqui é a agência de Correios Telégrafos em Cuiabá, né? Que é uma outra tipologia. Então, isso daqui são... É interessante ver como essas agências ficaram em lugares nobres na cidade, né? Neste caso aqui, nessa praça em Cuiabá, né? E vira cartão postal, né? E, enfim, hoje como é que ele está? Está meio caidinho, fecharam janelas, terrível, né? Mas essa mesma, vamos dizer, por que não uma certa monumentalidade aparece na agência de Correios Telégrafos de São Luís. Na Praça João Lisboa, né? Então, o prédio surge assim, imponente em relação ao casario do século XIX, o casario colonial, se impõe como uma modernidade, uma certa, aspas, superação de uma situação arcaica, mas São Luís, claro, São Luís é uma cidade maravilhosa, patrimônio da humanidade, por sua arquitetura colonial, século XIX, né? Mas veja como o Correios Telégrafos de São Luís é esta coisa de uma modernidade, e a Grete, eu acho que está aí, ela pode até nos contar mais sobre essa agência, né? Aí, um pouco como é que ele está, há uns anos atrás, né? Também meio decaidinho, maltratado, né? Então, os Correios, e as agências de Correios Telégrafos caracterizaram uma certa introdução de uma modernidade, como nesta imagem de 1973, ou assim está datado, que é Campina Grande, uma vila, né? E é curioso que nesta imagem, este edifício aqui é a agência de Correios. Esta agência de Correios que nós vemos em Campina Grande é a mesma que está em Petrolina. Olha, então, é uma coisa simétrica, uma composição, mas é um projeto padronizado. Diria, era o Lelé da época. Desculpe, o Lelé não fazia isso. Assim, no sentido de que há uma padronização. E olha, em Areias da Paraíba. E aí, aproveito para novamente agradecer ao Fernando Diniz Moreira, né, que não está nos assistindo, mas ele ficou compadecido com esta minha caça a agências de Correios. Então, quando ele viaja com a família pelo Nordeste, né, ele fica alguns locais para Correios perto de ele fica fotografando para mim, colecionando, aumentando a minha coleção de agências de Correios. Então, o Fernando me mandou essa foto de Areias, esta foto de Itabaiana, esta agência de Souza, e assim por diante. Então, o Fernando é um grande parceiro, como muitos outros colegas são parceiros, e graças a isso que a gente tem enfim, essa coleçãozinha de Correios tem a ver também com esta outra agência padrão, cuja perspectiva, essa cópia heliográfica é de uma diretoria regional, que eu achei, é um projeto de 1932. Então, este projeto que vocês estão vendo nessa perspectiva, né, foi construída em Penedo,
no Alagoas. Né? Daqui é mais uma contribuição do Fernando Diniz, né? Ou em Itabuna, esse padrão de agência, ou, olha, Nova Friburgo, olha, Jaú, em São Paulo, Teresópolis, no Rio, Cataguases, em Minas. E poderia alinhar outros 10 ou 15 cidades que têm esse padrão. Bom, as agências maiores, e as menores também, mas veja como o Correio, o prédio do Correio, é uma coisa importante neste cartão postal da Praça Clementino Procópio. Como eu já mencionei, né, Praça João Lisboa, em Cuiabá, em São Luís, vários lugares, o edifício dos Correios Telégrafos constitui um marco muito importante na paisagem. Em Campina Grande também não é diferente. Acho que se a Caqui estiver aí, ela sabe, nós fomos visitar aqui num Docomom, aliás, que ela organizou, no Norte-Nordeste, né? E veja como é que isso aparece nos postais. Né? Até Correios e Telégrafos, Praça da Bandeira. Aqui é curioso, né? Aqui chama-se Praça Clementino Procópio. Está errado. Bom, aqui Praça da Bandeira, Correios e Telégrafos, e o edifício está lá. Este é o edifício, tá razoavelmente inteiro, né? Este é um edifício muito marcante em Campina Grande. E veja este outro postal, né? Opa! Será que a legenda está errada? Está escrito Rio Grande. E daqui é Campina Grande. Será que é um grande erro? Não. A agência de Campina Grande é igual à agência de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aqui também é outro colega, amigo, condoído com a minha coleção, compadecido com a minha coleção de agências, né? É o Flávio Kiefer, de Porto Alegre. Né? Então, ele me mandou essa foto, né? E mandou esta outra foto. E se eu sobreponho com esta foto, que foi o Fernando que mandou, olha só. Essa agência de Campina Grande, essa agência de Rio Grande. Tudo grande. Só que uma Rio e outra Campina. E, curiosamente, o Flávio Kiefer e o Fernando Diniz Moreira, tiraram ângulos, né, que eu até não consegui sobrepor tal a simpatia. Aqui também é uma outra perspectiva, ó, vocês estão vendo, isso já é dos anos 50, né? Então, é um projeto padrão, né? É tipo 4. Então, isso a gente vai encontrar em Corumbá. Né? Ou a gente vai encontrar em Macapá. Veja, então, né? Este é o desenho. E acompanha esse desenho, é parte de um conjunto de desenhos que é o projeto executivo, que foi enviado para Corumbá, que foi enviado, o projeto executivo, né, para Macapá. Olha, foi enviado para Mojimirim, em São Paulo. E voltando às agências maiores, esse daqui também foi outro amigo compadecido com a minha coleção, né, é o Geraldo Gomes. Então, ele mandou esta agência de Correios Telégrafos de Petrolina, né? Nós vimos uma Petrolina anteriormente, aquele bem pequenininho, a coleçãozinha que o Fernando ajudou a montar, mas esta agência nova, desculpa, é dos anos 50, de Petrolina, que o Geraldo achou e me enviou, né? Então, já é uma coisa mais anos 50, né? Que é um pouco esse limite do que eu estou trazendo para a conversa de hoje. E, naturalmente, a agência de Correios Telégrafos do Recife, né? Que foi inaugurada em 1951. Tal qual, mais ou menos, ele foi inaugurado, né? Ele não está muito diferente, exceto que, com a privatização dos Correios, não sei o que vai acontecer com isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito triste em relação a este patrimônio que a Margarete Pereira, ela fez um belo livro sobre as agências de Correios Telégrafos, chamando a atenção sobre este patrimônio construído ao longo
da era Vargas e até aproximadamente os anos 60. Uma padronização, uma serialização das agências em todo o Brasil. Isto é uma modernidade, não só arquitetônica, mas como de atualização da infraestrutura da então que seria a Secretaria de Viação, isto é, comunicação neste Brasil continental. Falando em obras públicas, isso também, vamos dizer, em João Pessoa, é uma obra bem reconhecida, né? A Secretaria da Fazenda do Clodoaldo Gouveia, este arquiteto formado no Rio de Janeiro, já existem trabalhos muito bons sobre o Clodoaldo Gouveia, sobre essas obras como Secretaria da Fazenda, então, mais como uma referência dessa arquitetura que poderia ser um decor, né? Ou, enfim, não é um moderno flamejante, mas é uma coisa bastante sóbria, eu diria, racional. E que aqui, só a título de crônica, né? E daqui é uma visão, isso deve ter sido uns 15 anos, né? Com um certo tratamento bem razoável, né? Tá simpático, sim. Vocês veem que nesta foto em branco e preto, né? Esta parte, esses frisos, né? São todos escuros, né? São escuros, então, se pudéssemos fazer uma restauração fotográfica de cor, né? E aqui, nesta versão, né? Também, igualmente, fizeram, eles pintaram de amarelo, bom, isso em preto e branco pode dar uma escurecida, e mais recentemente, veja que deram uma pequena invertida, né? Isto é, esse tratamento um pouco dos nossos edifícios, uma imagem urbana, né? Aqui ele inverteu, assim, o friso que antes era escuro ficou branco, mas eu chamo a atenção porque não há muito cuidado quando se pensa que esses edifícios constituem um patrimônio nem sempre reconhecido. Aqui é reconhecido, isto estadualmente é reconhecido, né? Eu não sei se o mesmo acontece aqui nessa Secretaria da Segurança Pública em Salvador, que é uma coisa, eu acho interessante, nesse tipo de arquitetura, com certa preocupação bioclimática, ou podemos entender que era um edifício que tinha, assim, o corpo, né, com essa simetria de composição, ok, isso é acadêmico, tradicional, mas tinha umas varandas, né, de atenuação dessa fachada, que é a fachada norte. Por isso, este prédio sempre fotogênico, está sempre batendo um sol bonito na fachada, e que hoje ela está toda fechada, ela foi toda ocupada por escritórios, e essa sala aqui da frente deve ser um calor infernal, por isso que tem que botar caixa de ar-condicionado, essas coisas todas. Que um certo tipo de arquitetura, talvez, se isso continuasse como varanda, isso seria um buffer zone ambiental. Né? E pelo Brasil se espalha esse tipo de repartição pública, né? Este é em Maceió, né? Departamento de Viação e Obras Públicas, já é um flamejante moderado. Né? Muitas prefeituras pelo Brasil todo são deste tipo de, vamos chamar de decozinho, muitas prefeituras. Aqui é Caldas de Cipó, na Bahia, que foi a primeira instância hidromineral da Bahia. Há uma tese aí da UFBA, interessante, que recupera este pioneirismo de Caldas de Cipó e esta arquitetura, né? E repartições como em Fortaleza, né? Desse tipo de arquitetura de obras públicas. Né? Esse daqui é incrível também, este Palácio Serigi. Parece que é uma intervenção no edifício existente deste engenheiro, arquiteto alemão, que está aí, Hermann Otto von Alternach, que teria dado esse tratamento, né, desse edifício. E uma coisa incrível deste edifício, não é só o edifício, mas um certo entorno. Veja este playground, eu não sei se é um playground ou é um coreto sem cobertura, mas veja o desenho desta peça que está em frente ao Palácio Serigi. Então, mesmo considerando esse tipo de arquitetura, vamos dizer, mais decorada, né? No período getulista, nós temos essa situação como esse conjunto de edifícios públicos que foi patrocinado pelo Getúlio Vargas
dentro deste programa de Marcha para o Oeste, né, em Cuiabá, então, o Getúlio Vargas patrocinou esses edifícios, e aí o Ricardo Castor pode nos contar, isso faz parte da tese dele, sobre esses edifícios que vocês estão vendo, assim, que é de uma geometria límpida. Eu até brinco que às vezes é quase de uma austeridade Álvaro Siza, não fosse essa simetria, né? E até que eles estão mais ou menos em pé, vai? Mais ou menos em pé. Né? A Secretaria-Geral, em Cuiabá, né, fica na Avenida Central, na Getúlio Vargas. Né? Isso são fotos, obviamente, de época, né? E hoje como estão, né? Ou este outro, o Palácio da Justiça, em Cuiabá, né? Simétrico, mas veja, de uma limpeza, assim, de uma geometrização, está lá mais ou menos. E aqui, as repartições públicas federais, todas projetadas no Rio de Janeiro, aliás, mesmo esse de Cuiabá, devem ser projetos cariocas, né? São projetos de Coimbra Bueno, a mesma empresa que construiu Goiânia. Olha, esse daqui é muito interessante, essa maquete da Alfândega e Delegacia Fiscal de Pernambuco. São alfândega, delegacia fiscal, e eles estão lá. Aqui está a alfândega e a delegacia fiscal. Este é o edifício da alfândega. E se vocês prestarem atenção, aí está o nome do arquiteto, que é Hernani Vasconcelos. O Hernani Vasconcelos projetou como funcionário do Ministério da Fazenda, e vocês sabem que o Hernani Vasconcelos foi um dos 6 arquitetos do projeto do Ministério da Educação e Saúde, que está sob ameaça. Vocês todos sabem dessa situação. Mas o Hernani Vasconcelos é um desses arquitetos, um dos 6 arquitetos deste projeto, que na época em que o Ministério da Educação estava sendo construído, o Hernani Vasconcelos projetou estes edifícios no Recife. E uma preciosidade que é em Porto Velho, esta sede da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, sede já do governo brasileiro, depois que a estrada foi nacionalizada. Você sabe que Porto Velho foi praticamente criada em função da madeira Mamoré, depois de vários percalços, né, a estrada foi nacionalizada, e esse projeto foi feito, essa sede, né, por um arquiteto, parece que é um arquiteto carioca, chamado Armando Costa, inaugurado em 1950. Né? E está lá. Passou por maus bocados, né, porque a madeira Mamoré, como um empreendimento como um todo, foi um grande problema, foi um fracasso, em certo sentido, né? Mas a sede está lá. E eu não conheço Porto Velho, mas, felizmente, parece que esse edifício agora foi todo restaurado, e a Prefeitura de Porto Velho. É a Prefeitura de Porto Velho, inaugurada em 2019. Né? É como se tivéssemos um Álvaro Siza em Porto Velho. Desculpe a brincadeira. E está lá. Dentre esses edifícios públicos, né, os militares têm uma parte nessa conversa. Se fosse falar do Rio de Janeiro, falaria do Ministério da Guerra do Cristiano Stockel das Neves. Mas é comum encontrar, pelo Brasil, nesse período, dos anos 30, dos anos 40, até os anos 50, este tipo de quartel flamejante. Né? É o caso do quartel de João Pessoa. Existe outro em Juiz de Fora, mas enfim, está fora da nossa atual jurisdição dessa palestra. Veja, então, esse quartel de João Pessoa, né? Esse moderno flamejante, que está lá. Bom, alguns anos atrás estava desse jeito, né? Sempre manchado. Ou este outro quartel,
em Recife, que é atribuído a este arquiteto chamado Georges Minier, um francês, que nós voltaremos a falar dele. Mas daqui é quase assim, essa cobertura aqui é vamos dizer, se é para buscar filiações, eu não gosto muito, mas enfim, disso, mas é um Tony Garnier, né? Mas o Georges Minier é um arquiteto que vamos voltar a falar, porque ele está em várias cidades nordestinas. O Nivaldo também sabe, conhece. Isso o Paulo Ormindo que chamou a atenção também sobre essa estação de hidroaviões em Salvador, que é contemporâneo à estação de hidroaviões do Atílio Correia Lima e equipe do Rio de Janeiro. Mas desse arquiteto Ricardo Antunes, o Nivaldo já nos revelou que em Vitória também existe um aeroporto, uma estação de hidroaviões. Isso aqui é uma foto que o Paulo Ormindo, né, fez. Esse prédio está bonito, está bem cuidado, né? Isso por volta de 1988, né? E o Nivaldo me levou em 2014 para ver o prédio como é que está hoje. Hoje não, em 2014. Não sei se ele melhorou, porque para piorar é tudo mais fácil, né? Olha, então ele era aqui todo elegante, bem vestido, né? E aqui já, infelizmente, detonado. Nesse conjunto de edifícios públicos, ou edifícios com destinação pública, também, no Brasil inteiro, e obviamente não escapa o Norte e Nordeste, são esses modernos flamejantes para escolas, né? Essa escola técnica em Crato, né? Vocês veem, eu digo flamejante, né? Esses detalhes, né? Esses detalhes de decoração, esses escalonados, né? Aqui nós vamos encontrar na Academia Santa Sofia, em Garanhuns, Pernambuco, né? Essas escolas, então, mostram, assim como o Mosteiro de Campo Grande, o Mosteiro de Belo Horizonte, lá no comecinho, como é que essas escolas foram vetores desta modernidade, né? A Faculdade de Direito de Maceió também, com essa coisa flamejante, essa coisa escalonada, né? Que a gente vê e diz, isso é Art Deco, né? Ok, por isso que eu digo que Deco, tudo bem, é uma forma da gente se comunicar facilmente sem maiores rodeios, né? Mas isso aqui, este grupo escolar também, em Belém, né? Que são desenhos da perspectiva do projeto do Gama Malcher, e estes por volta de 1988. Hoje, quem é de Belém vai ver que não é que está detonado, a escola está muito bem, mas já é muito razoavelmente modificada, né? Mas mostra esse tipo de arquitetura desses anos 30, 40. E outra escola muito importante é do Clodoaldo Gouveia, ali em João Pessoa, e essa escola é uma maravilha, né? Essa escola é uma maravilha, porque tem todo um sistema, vamos dizer, né? Primeiro, há uma certa assimetria, primeiro, mas, sim, elementos de paisagem, né? Que seja a Torre do Relógio, essa coisa de fazer um balcão, uma proteção à incidência solar direto, muito pioneiramente, fazendo uma rampa de acesso. Uma rampa, que hoje é obrigatório, né? Essa regra da acessibilidade, com o Clodoaldo Gouveia, já nessa escola, já estava fazendo rampas, né? E aqui, então, a gente vê diferentes maquiagens, né? Numa época, estava com essa cara, assim, pintado de azulzinho. Em outro momento, já mais recente, em 2010, já, assim, todo ele amarelo, né? Amarelo, como também estava a Secretaria da Fazenda, também do Clodoaldo Gouveia, né? E aqui uma foto, né? Esse detalhe do Clodoaldo Gouveia, que é o suporte para as bandeiras. Olha o desenho aqui desse... Está lá ainda. E aqui mais uma homenagem ao Fernando Álvares, nosso ilustre colega de Barcelona, que falecido recentemente por Covid, mas que esteve nessa ocasião junto com a sua ex-orientanda, que era a Neucite Nem. Em Salvador, desculpe, na Bahia, nós temos essa outra preciosidade, que é o Ginásio Municipal de Ilhéus, deste arquiteto Alexander Altberg. Neste postal que mostra
a praia de Ilhéus e a escola, como atrações, lembranças da cidade. O Altenberg foi um arquiteto radicado no Rio de Janeiro. Existe uma tese sobre Altenberg, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E o Altenberg também é um artigo do Pedro Moreira que fala do Altenberg como um arquiteto que chega e se insere no circuito moderno do Rio de Janeiro. Ele criou a revista Base, enfim, há todo um trabalho do Altenberg e ele participou de um concurso para fazer esses projetos. Ele ganhou, e até o que o Pedro Moreira, que escreveu sobre ele, o Altenberg ele nem sabia que sua escola foi executada. Então, eu passei umas fotos, não essas, mas eu passei umas fotos deste ginásio para o Pedro Moreira, e na ocasião, já faz uns 20 anos, parece que o Pedro mostrou ao Altenberg este projeto que ele fez, e ele não sabia que tinha sido construído. Depois, né, esse daqui é o projeto na sua conformação original, em 2 pisos, né? Depois apareceu, então, criaram esse terceiro piso, meio feioso, em certo sentido, né? Mas, enfim. Então, o Altenberg chegou a conhecer estas fotos, o Pedro, eu passei para o Pedro Moreira, essas fotos, e o Altenberg então viu pela primeira vez a sua obra executada. E detonaram, né? Essas fotos são dos anos 90, né? Mas, assim, ainda guarda um pouco essas coisas, essas pestanas, né? Vamos dizer, este cap, né? E não dava para entender direito. Aqui era o auditório, né? Mas, vendo o conjunto, ele fez o projeto do ginásio e do estádio de Ilhéus. Então, aqui a gente vê que a escola está aqui. E veja que aquela coisa fechada que a gente viu na imagem anterior, ela tinha uma janela, uma abertura. E aqui está o estádio, que também é um projeto bem interessante, né? Aqui, veja, um jogo entre Vitória e Botafogo, em Ilhéus. Aqui nós temos outra imagem, a escola está aqui, né? Com as janelas, e aqui teria até uma varandinha, né? Que sumiu, né? Então, enfim. O estádio é isso. Um estádio lecozinho, né? E veja, se esse estádio foi projetado nos anos 30, este e o estádio do Pacaembu são os 2 primeiros estádios projetados no Brasil. Lembrando que em 1930, o Estádio Centenário, em 1930, por ocasião da primeira Copa do Mundo, em Montevidéu, se desenhou, se projetou um estádio de futebol, para o Wembley anterior, mas em 1930 se inaugura o Estádio Centenário e por volta de 34, em 39 se inaugura o Pacaembu. Então, este em especial seriam os primeiros estádios de futebol no Brasil. Aqui está a escola, aqui está o estádio, com este tipo de cobertura de balanço que é retirado de estruturas de Jockey Club, como o Jockey Club do Rio de Janeiro. Né? E aqui dá uma joinha também meio escondida, né? Esta escola em Porto Velho. Pois bem, Porto Velho, Rondônia parece um estado fora, né? Porque era o antigo território de Guaporé. Né? Mas nos anos 40, 50, assim como aquela sede da Madeira Mamoré, essa escola é uma preciosidade encontrar, né? Estão postal, como vocês estão vendo, e, bom, eu fui, será que isso existe ainda? Veja, é um tipo de arquitetura, provavelmente de engenheiros nessa região, né? Não havia arquitetos, mas essa coisa muito racionalista, né? As estruturas, né? Essa coisa de deixar as estruturas aparentes, essas vigas, isso é um expressionismo estrutural, né? E mesmo aqui, provavelmente aqui dentro deve ser um auditório, né? E, por incrível que pareça, essa escola ainda existe. Pelo menos no Google Street View existe, e está razoavelmente inteira. Aliás, a Porto Velho, por uma dinâmica menos autofágica, esse tipo de arquitetura ainda existe e muito bem. E muito bem. Não há essa autofagia que nós conhecemos nas demais capitais.
E, por fim, esta curiosa escola de engenharia do Recife, né, que está bem detonadinho, coitado, mas nessa foto ela está assim, bem garboso, né? E o que é essa arquitetura? Né? Então, aquela pergunta do começo, né? Será moderna? Né? Então, esse é um tipo de arquitetura que tem uma composição assim sóbria, né? Quase dórica. Mas isso daqui não é uma coluna dórica. Veja, por exemplo, esta base, esse capitel, mas são elementos de uma composição que não é exatamente tão Beaux-Arts, embora tenha uma forte componente acadêmico. Então, é o que eu brinco sempre, né? Precisamos inventar um aparelho que eu chamo de modernômetro. É um aparelho que mede a quantidade de modernidade em cada edifício. Então, precisaríamos aplicar o modernômetro para saber se isto é ou não moderno. Desculpe a brincadeira. Bem, dentro desses edifícios públicos, nós vimos, né? Já vimos o Santa Terezinha, né? Que está no Brasil Belos, mas a arquitetura hospitalar é outra arquitetura que no Brasil inteiro, nesses anos 30, sobretudo nos anos 40, nós temos um certo tipo de racionalidade que decorre da própria resposta aos avanços da medicina. E aqui o Hospital das Clínicas de Salvador é um exemplo disto que é um moderno radiador. Mas aqui com todos esses balcões, né, de helioterapia, como nós temos aqui no Santa Terezinha, essa coisa dos balcões para tomar sol. Né? Isto foi uma outra marca da arquitetura hospitalar, sobretudo de sanatórios, da época do Getúlio Vargas. Né? Esse é o caso do Maracanaú, em Fortaleza, né? Com essas varandas. Aqui, sim, evidentemente, a varanda é uma expressão arquitetônica dentro do entendimento da época que se combatia, ou se tratava, tuberculose com helioterapia, isto é, tomar sol. Então, nesta arquitetura se ressalta a varanda, o balcão, para que os pacientes se expusessem ao sol. E isto existem hospitais com essas características no Recife, no Rio de Janeiro, em vários estados do Brasil, por projeto do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro. E esta joinha em São Luís, que é um IAPC. Esse IAPC, para quem gosta de fazer associações formais, isto é um hospital wrightiano. E está lá. Acho que está até bem cuidado. A Gretchen pode nos contar mais sobre esse hospital, né? Mas está lá. E, veja, é completamente distinto do que nós conhecemos no resto do Brasil. Que eu saiba, é o único hospital com essas características formais, pelo menos, né? No Brasil. Bom, dentro desse conjunto de edifícios e tipologias, né, os edifícios aqui de uma certa tecnologia, que são as emissoras de rádio. E temos essa característica de serem edifícios mais fechados, porque são estúdios, basicamente, de transmissão. Então, esta de Garanhuns, né? Ou esta Rádio Jornal do Comércio do Recife. Isso tudo foi o Geraldo Gomes, né, que foi chamando a atenção desse tipo de arquitetura. Né? Esse já foi demolido, né, mas ele fez uma foto ainda do tempo que ela existia. Né? Ou este Rádio Clube, também no Recife, que com essas características de um edifício vamos dizer, na época de alta tecnologia, né? Hoje a gente vai encontrar até em Belém do Pará, esse Rádio Clube de Pará, né? Que é um mistério, né? Mas é um edifício completamente assimétrico, geométrico e ambíguo, do ponto de vista estilístico, vamos dizer. E dentro desse quadro vamos chamar de edifícios para lazer, né? Os cinemas. Aqui, o Cine Arte Palácio é um decozinho do Rino Leve, no Recife. Ou este Cine Rio Grande, Natal, que ainda existe. Ainda existe, mas, coitado, completamente detonado, numa praça. Ou este Cinepax, em Mossoró, que é um projeto do Georges Minier, que nós vimos fazendo quartel, fazendo outras coisas, e vamos ver mais. Esses edifícios existem. Esse Pax, em Mossoró, hoje é uma loja Marisa.
poderia ser uma igreja também, mas enfim. Mas são essas arquiteturas que ficam um pouco na memória dessas cidades, porque era o cinema, foi o primeiro grande cinema, tanto o Pax, como o Rio Grande, em Natal, foram um dos primeiros cinemas nessa cidade, e muitos casos de cinemas que ficam na memória afetiva dos habitantes dessas cidades. Né? Ou os clubes, né? Este é o Clube Português. Nesse desenho, né? Desculpe, essa foto do Alexandre Berzin, que é um fotógrafo que a Cessa Guimarães, que está aqui, né? Ela estudou esse tipo de fotografia, e eu vejo assim, como o Clube Português, ou este Clube Náutico Capibaribe, no Recife, foi uma outra descoberta do Geraldo, ou pelo menos a percepção de uma certa modernidade, né? Que não é essa canônica. Né? Ou é Aracaju, essa associação atlética, que, veja, dentro de certos princípios, que ela não é um edifício meio assimétrico, mas essas coisas das estruturas, né? De uma certa austeridade estrutural, ou situações como esses balanços, né? onde as nervuras aparecem. Mas isso não é... Muita gente não reconhece isso como moderno. O que é isso, então? Né? Daqui é para Brete também, não deveria estar aqui, mas daqui já é meio, aspas, carioca, né? Mas o Clube de Regatas Jaguarema é um desses clubes, né? Aqui já dentro de um paradigma que a gente até enxerga como um certo... dentro de alguns cânones, né? Mas é um tipo de arquitetura que nem sempre é considerado como tal moderno. Mas com elementos modernos, que alguém pode dizer que são proto-modernos, alguém pode dizer que é kitsch, isso que é uma diluição do erudito carioca. Bom, não vamos entrar neste mérito agora. Ou este hotel, que se atribui ao Jacques Palum, ou, de novo, ao Jacques Minier, e que eu acho que quinta-feira à tarde o Fernando Diniz Moreira e sua orientanda talvez possa esclarecer. Estes hotéis que ganham uma certa modernidade na linguagem, como este do Georges Minier em Natal. Isso é uma obra incrível, apesar não, tem essa simetria, né? Mas assim, o Minier faz uma coisa bem distinta, considerando, estamos falando de 36, e não é um flamejante déco. É algo que não está muito bem classificado, ou, enfim, nem se importa muito classificar. Falando em hotéis, quando eu mencionei a Caldas de Cipó, como substância hidromineral, isso aqui é um projeto que eu trago, que é um moderno, que tem elementos tipo brise, de um grande porte, mas porque também é a construção da Christiane Nielsen, que fez o elevador Lacerda, que fez a Escola Normal, e fez o Instituto do Cacau, construiu, né, quero dizer. Né? Este grande hotel também é Christiane Nielsen. Por trás disso, pode ter algum arquiteto curioso, interessante, mas a Christiane Nielsen é também indicador de uma certa modernidade, e, no caso, que modernidade construtiva. Né? E Caldas de Cipó, como, no momento, uma certa meca de tratamento de distância, né? Tem esses outros os hotéis, né? Os hotéis menores, como este Radium Hotel, que é uma transformação de um edifício que era assim, com uma cara meio neocolonial e foi decosado. E o cassino ao lado, né? Bom, isto que eu chamaria de um moderno radiador. Esta Praça Castro Alves, este edifício agora parece que é um hotel boutique, e este edifício foi demolido e foi construído num prédio, enfim, recente. Mas esse tipo de arquitetura é o que faz a paisagem de nossas cidades, dos arranha-céus. Hoje talvez seja difícil dizer que este edifício é um arranha-céu, mas foi um edifício que, à sua época, assim como o edifício de Correios, marca
Correios Telégrafos de São Luís marca uma ruptura no tecido, na escala, o Palácio do Comércio de São Luís, que também é um hotel, a sua origem, é um moderno, quase um flamejante moderado, um flamejante moderado, com essa posição na esquina, que ao lado tem uma igreja colonial, né? E são edifícios que marcaram a paisagem de uma forma muito forte, como é o edifício Oceania, do Freire Sodré, um escritório, uma construtora do Rio de Janeiro, né? Este Freire Sodré, o Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, tinha, ou tem ainda, o escritório na cobertura de um edifício Freire Sodré. Dentro desse padrão que nós estamos vendo. Mas este daqui é um marco, sem dúvida, em Salvador, né? Então, esse tipo de arquitetura tem alguns elementos muito significativos e que eu acho que a Selma Chaves e o pessoal da Universidade Federal do Pará têm estudado, né? Este tipo desses arranha-céus, como esse edifício Piedade, né? Projetados por engenheiros. E, olha, isso não é um fenômeno paraense. Rio Grande do Sul, Paraná, várias cidades, capitais, no processo de verticalização, têm a contribuição de engenheiros com esta linguagem, com aquilo Judá Levi, né? este edifício, ou este outro edifício. São edifícios que marcam esta verticalização dentro dessa linguagem, como eu disse, sim, essa coisa de um certo expressionismo estrutural, né? Assim, dessas vigas, os balcões lisos, eu quero dizer, no sentido de que elas formam um certo tipo de textura, e, sobretudo, acho que nem é o caso de chamar a atenção, neste momento, a caixilharia é uma coisa impressionante. Né? Daqui é um outro edifício também de um engenheiro, né? Mas que traz esses elementos. Aqui, esta cobertura é quase um streamline, né? O streamline, esse é um termo americano, assim, desse tipo de arquitetura, que eu chamaria de gaiola, ou traduziria para gaiola. E este outro, veja, esse edifício Costa também, do mesmo Judá Levi, que é um edifício realmente sui generis, né? Com 3 corpos, um corpo arredondado, um volume prismático e uma torre, né? Com um relógio, né? E uma família de arranha-céus patrocinados por uma empresa, que era Sulacap Sul-América. Então, este é o Sulacap de Recife. Este é o Sul-América de Recife. Este é o Sul-América de Fortaleza. E a série de Sulacapes, como este de Salvador, do Roberto Capello, que fez o Sulacap de Belo Horizonte. Mas veja, esta ruptura de escala em relação ao tecido colonial, ou século XIX, de Salvador, né? E que hoje se mistura, né? O Roberto Capello fez esse Sulacap em Juiz de Fora. Então, esse sistema de grelhas, né? Que é uma marcação de grelhas, balcões, não só do Capello, mas de vários arquitetos que produziram para o Sulacap, todos os arquitetos do Rio de Janeiro. Este Sulacap de Juiz de Fora tem a ver, essa grelha, com o Sulacap de São Luís, né? Que a Grete conhece muito bem. E veja que esse tipo de balcão, esta fachada grelha, aparece também no Sulacap Curitiba. Eu não sei se são os mesmos arquitetos, mas vocês veem aqui que um outro arquiteto, o Robert Prentice, né, que foi sócio do Floderer, ele faz o Sulacap do Rio de Janeiro, o Sulacap de São Paulo, e tem em Niterói, tem em Santos, e tem no Recife. E aqui está a foto de novo, né, do Berzin, que a Cessa estudou, né? Ele mostra essa, vamos chamar de modernização, né? Está aqui o Santo Antônio, e esta área de urbanização, no qual o edifício Sulacap foi pioneiro, né? Pioneiro dentro de um padrão, de um plano diretor, inspirado no plano Agache. Então, aqui está o Sulacap, e com todo o embasamento em galerias, e que vai formar, e veja então
cartão postal da Praça da Independência, né? Veja, aqui diz Recife Encantadora. E o que é encantador em Recife? Esses arranha-céus. E aqui está a Avenida Guararapes. Isto hoje, uma foto mais contemporânea, né? Que forma essa paisagem, que é a paisagem de nossas metrópoles formada nos anos 40 e 50. Este tipo de arquitetura é indissociável da verticalização das nossas cidades, de todas as nossas cidades que cresceram e verticalizaram nos anos 40 e 50. Isto é um patrimônio, a se entender como configuração de paisagem, que se vê, aqui vê esse plano, a plano H, do Nestor Figueiredo, se não me engano, pernambucano, me corrija se não for isso, né? Mas que faz esses blocos estilo Esplanada do Castelo, né? E neste postal aqui tem alguém escreveu e dá a dica quem é que promoveu isso, né? Além do projeto, claro, da municipalidade, do Nestor Figueiredo, veja que essa pessoa, nesse cartão, marcou, está aqui o Sulacap, está aqui este prédio do IAPB, bancários, IAPTEC. Isso não foi eu que escrevi, hein? Isso está escrito no cartão. O IAPTEC, né, de trabalhadores de transporte. Aqui está o IAPC, dos comerciários. Aqui a pessoa escreveu Sertã e Trianon. O que é o Trianon? Este último prédio é o edifício projetado pelo Rino Leve, que é o edifício Cine Trianon, no qual, só para ter, desculpe, olha, aqui está toda essa IAPB, IAPTEC, IAPC, etc. Aqui está o edifício Trianon e aqui está o Cine Arte Palácio, na esquina oposta. E aqui está o edifício Trianon, do Rino Leve. Esse é o edifício Trianon e este é o Cine Arte Palácio do Rino Leve, que foi o início deste quarteirão, todo ele projetado pelo Rino Leve. Bom, o Rino Leve é moderno? Ou ele é proto-moderno? Eu acho que aí temos que incorporar uma ideia, uma noção de tempo, de sua coerência, sem entrarmos em anacronismos. Esse outro postal mostra, vários postais mostram, né? O Trianon e o Prédio dos Correios. E a Ponte Duarte Coelho. Isso é uma paisagem típica de uma cidade que se moderniza e se identifica com essa modernidade pelos cartões postais. Este é um cenário típico de cartão postal, de vários cartões postais da Recife moderna. Aqui é uma foto mais recente. E, por fim, outras arranha-céus. Neste caso, foi projetado pelo Banco Auxiliar do Comércio, em Recife, e é um projeto do Georges Minier. Olha, agora, um pouco para finalizar, esse Minier é um francês que chegou em 1927 e que o pessoal da Federal do Pernambuco está estudando, e o Fernando Diniz Moreira, enfim, várias pessoas têm trabalhado com isso, né? Esse é um projeto do Georges Minier, e o Minier trabalhou no Recife, ele era um arquiteto francês sediado, né, com base em Recife, e que vai fazer esse incrível Palácio do Comércio em Fortaleza. Esse prédio, eu diria, é uma maravilha, assim, de composição, de Palácio do Comércio, como o de São Luís, né? Enfim, isso é um tipo de associação corrente em todo o país, e vamos encontrar vários palácios do comércio pelo Brasil todo, com um cara assim, de uma certa modernidade, né? Mas esse aqui do Minier é uma maravilha, está lá, Recife, mais ou menos, né? Mas está lá. Né? E o Minier estaria, né? Vamos ver se o Fernando e sua orientanda nos esclarece se isso é do Palumbo, do Jorge Minier, mas o Minier, aqui em Recife, a sua cidade base, como ele vai fazer projetos em Natal, com esse grande hotel, que já mostrei, ou o quartel-general em Recife. Mas vale a pena conhecer do Georges Minier
esta capela do Colégio Nóbrega. É uma peça fantástica, o Geraldo Gomes que me levou lá, né, para conhecer, e depois eu voltei algumas vezes, porque é uma estrutura de concreto extraordinária, do qual ele foge, o Georges Meunier, foge dos neogóticos, embora o Georges Meunier vai fazer esta igreja no Recife e vai fazer o projeto da Catedral de Fortaleza. O Georges Meunier projetou a Catedral de Fortaleza em neogótico. Mas isso aqui é uma maravilha, do ponto de vista de uma modernidade estrutural, com essas parábolas estruturais da nave, ou este púlpito em concreto. E o Meunier vai fazer também esse projeto do Cinepax, né, em Mossoró. E aqui tem um detalhe que eu acho fantástico, mas eu já termino com esta menção. Este espécie de coreto, né, e em concreto armado. Um coreto, não sei, claro, é uma estrutura, uma cobertura em concreto, né, que no Nordeste, no Norte e no Brasil, né, há uns exemplares, havia, já não existem mais em sua maioria, como, por exemplo, em Patos, essa cidade de Patos, no Paraíba, que nós temos este coreto de concreto. Eu acho incrível. Em Maceió tem coisas parecidas, enfim, várias partes do Brasil, mas eu trago essa foto é uma maravilha, né? Assim, é um coreto de concreto. Não é diferente dos concretos, os coretos que, por exemplo, o Geraldo Gomes trazia, os coretos de arquitetura metálica, né? Isso são os anos 30 e 40. Né? Assim como faz parte desses anos 30 e 40, este tipo de estrutura, que são esses postos de observação de salva-vidas. Né? Isso na Praia do Boa Viagem, que também é uma estrutura incrível. Né? Olha, é um poste, um pilar, com uma plataforma, com guarda-chuva para o salva-vidas não ficar com insolação. Isso também, desculpe, isso é uma foto também do Berzin, né? Bem, pessoal, isso aqui é só um passeio, porque eu não vou explicar o que é modernidade flamejante, modernidade radiador, coisas do gênero. Mas isso é apenas uma amostra dessas outras modernidades que, para mim, é o que realmente constitui o patrimônio das cidades, sobretudo as que não são as metrópoles, as capitais do país. É o patrimônio municipal, é o patrimônio estadual, mas que, talvez por esse desconhecimento, e por não serem reconhecidos com clareza na nossa historiografia, e no caso nós, como scholars, que identifica este patrimônio, isto não está tão claramente no mapa, embora, como eu disse, está lá, Goiânia está lá, Salvador está lá, João Pessoa tem lá suas obras reconhecidas, São Paulo tem, enfim, em todo lugar existe esse tipo de reconhecimento desta modernidade pragmática já em curso de reconhecimento. Mas o que eu queria chamar a atenção, que em Porto Velho também tem, em Boa Vista também tem, em Garanhuns também tem, em Crato, em Patos, enfim. Eu gostaria de encerrar esta palestra dedicando esta palestra a duas pessoas muito importantes no Norte e Nordeste, que é o Jorge Derenge e o Geraldo Gomes. Pessoas muito importantes para o reconhecimento também deste patrimônio, mas do patrimônio, nesta Semana do Patrimônio, que comemoramos, talvez, enfim, essas duas perdas são extraordinárias, no sentido de quem perdemos? Perdemos Jorge Derenge e Geraldo Gomes. Obrigado. Muito obrigada, Hugo, pela apresentação. A gente solidariza, claro, pelas perdas, né? Todo mundo sabe que foram dois importantes personagens, tanto na construção da arquitetura quanto na historiografia.
eu vou, antes de tentar elaborar minhas próprias perguntas, eu vou abrir para o público, especialmente os alunos de graduação que estão aqui presentes. Nós temos agora um público de relativo 75 pessoas, um público considerável. Então, se alguém quiser abrir, eu vou abrir a inscrição pelo chat e podemos iniciar, eu acho que pelo horário, umas 3 ou 4 perguntas para o nosso professor. Podem colocar no chat ao lado. Mariana, já vi que Guilá e Ricardo levantaram a mão. Talvez sejam os primeiros? Talvez sim. Vou te ajudar. Por favor, Grete. Vamos lá. Vamos ajudando todos. Então, acho que aqui eu vi a inscrição de Guilá e Ricardo, poderiam começar por eles. Oi, bom dia. Então, eu não estou vendo. Bom dia, olha, gente, Olá, obrigada a Mariana e toda a organização, e obrigada a Hugo Segal pela brilhante palestra. Não, eu só queria fazer uma pergunta rápida. Eu gostei muito da apresentação de Hugo. Primeiro, uma pergunta de onde é que vem o termo moderno flamejante, assim, se tem alguma referência crítica, historiográfica, para a gente poder aprofundar os estudos, porque esse tema realmente me interessa profundamente. Foi até ele que eu ganhei o Ópera Prima em 1992, orientado pela professora Sônia Marques. Fiquei muito emocionada com a palestra, realmente, muito. E também essa semana toda muito emocionada pela passagem de Geraldo, né? Então, isso. E a outra questão é dar uma sugestão para quem estiver pesquisando sobre Georges Monnier. Eu tenho um trabalho de programado, ainda que foi uma das bases do meu mestrado. Quem não conhece meu mestrado, tem um capítulo sobre Georges Monnier. E tem também esse trabalho programado, está na biblioteca da USP. Eu estou vendo que o pessoal está pesquisando, e talvez serviria de bibliografia, né? Na ocasião, eu até fui quando eu ganhei a bolsa do Documon Grant, eu fui pesquisar nos acervos do Arquivo de Belas Artes, né? Da Escola Nacional, lá em Paris, sobre Georges Monnier, né? Eu levantei muita documentação sobre o arquiteto, sobre onde ele estudou, tal, mas, assim, eu depois me deparei que eu achei que eu estava diante de um falso Georges Monnier, quer dizer, não de um falso, eu achei que o Georges Monnier... Hã? Um homônimo, exatamente, e eu fiquei muito decepcionada, porque eu realmente perdi muito tempo pesquisando, eu achei que eu tinha encontrado, como o nome é muito comum, então eu até hoje não sei se essa pessoa que eu tenho toda essa documentação é o mesmo, porque as datas são muito parecidas, e, bem, eu não consegui finalmente ter certeza, né? Mas, assim, se alguém quiser ver isso daí, né, podia ser, tá entendendo? Inclusive de quem ele tinha sido aluno, né? Qual foi os cursos que ele tinha cursado, etc. Toda a ficha dele. E fui também, isso foi através da bolsa do Documon Grant, né? Eu não fui para isso, mas eu me vali do tempo em Paris para fazer essa pesquisa. Eu cheguei até ir lá acho que era na Ordem dos Arquitetos lá, né, para pegar a ficha também dele, da história da ficha dele, fora onde ele tinha sido aluno, mas eu não sei se é o homônimo, entendeu? Até hoje é uma piada, não? E quanto ao modernômetro, eu gostei muito eu queria fazer a sugestão que eu com a professora Sônia Marques, na realidade, ela me orientou, e nós fizemos nesse trabalho que se chamava Estudo do Proto-Racionalismo no Recife, que era justamente sobre esse tipo de arquitetura, a gente usou esse termo, né? A gente fez exatamente o modernômetro, tem a tabela lá, então a tabela pontuava digamos assim, cada atributo que essa obra moderna tinha. Então, quem quiser consultar também meu trabalho, fazendo um pouquinho de propaganda, mas é porque no trabalho, em 92, ele foi justamente premiado no Ópera Prima por conta desse modernômetro, entendeu? Por conta dessa tabela do modernômetro. E aí foi muito interessante que a gente realmente chegou a conclusões sobre a relação entre a função da obra e a expressividade dessa modernidade, né? Mas pronto, era só isso. Hugo, eu quero
referência sobre moderno radiador, moderno flamejante, moderno tudo que eu quero estudar e quero aprender com você, viu? Obrigada. Guilá, eu me lembro da Guilá, quando ela veio receber o Ópera Prima, lá no Centro Cultural São Paulo. Ela é recém-formada e ainda nem tinha entrado no doutorado, e eu a conheci na Ópera Prima. Foi no segundo Ópera Prima, já faz tempo, né? Guilá, a Guilá é uma das pioneiras nesse estudo sobre esta outra modernidade, né? Guilá, hoje não vai dar para explicar estes conceitos, né? Essas teorias do flamejante, do radiador ou do gaiola, porque eu que inventei isso. Eu que estou inventando essas palavras. Eu vou dar isso, claro, demanda um pouco mais de explicação, mais tempo, que não cabe aqui. Mas um dia eu fui visitar, aqui em São Paulo, uma igreja que é muito parecido, não é parecido, é dentro do que seria esse do Meunier, do Capela Nóbrega, né, que é um tipo de arquitetura moderna, e eu diria muito mais assim, déco enquanto linguagem, né? E havia uma explicação na parede, que não sei quem escreveu, não sei se foi o pároco, o padre, né? Que ele dizia uma coisa do tipo assim: esta é uma igreja eu não falava arquitetura moderna, mas cuja geometrização se refere ao gótico flamejante. Então, é um edifício todo com aquelas coisas verticais, né? Mas tudo geométrico. A maneira dessa verticalidade que o gótico, como, vamos dizer, proporcionalidade, né? E texturas de fachada, propõe. Então, eu adotei este gótico flamejante, o moderno flamejante, como uma corruptela que eu vi de uma interpretação popular. Eu não sei se quem escreveu isso lá nessa igreja, mas seguramente não foi o Nestor Goulart Respighi, nem o Carlos Lemos. E aí, eu comecei a adotar esse flamejante, porque, de fato, existem flamejantes mais moderados. Eu usei esses termos aí durante essa conversa. E o radiador também tem uma certa analogia, porque é um tipo de superficialização de elementos que levam à substituição dessa decoração em relevos, né? Que são os escalonados. Na literatura internacional, isso se chama de zigue-zague, tem vários nomes. Eu chamo de gaiola também, por outra analogia, aos nossos barcos. Quando se fala de streamline nos Estados Unidos, se refere à arquitetura de trens e barcos. Na Europa, os barcos, o transatlântico Normandia, aquela analogia que o Le Corbusier fazia por uma arquitetura, a limpeza, a geometria dos barcos. Eu associo aos nossos gaiolas do Rio São Francisco. Porque eu já escrevi no prefácio de um livro de nossos colegas da Santa Catarina, eles estudaram esse déco numa cidade de Santa Catarina. Eu advoguei nesse prefácio, a gente deve escrever déco, não com D, E, acento grave, CO. Eu acho que a gente devia escrever déco com O circunflexo. Porque isso é uma apropriação popular. Quando eu digo popular, não que o Meunier seja popular, mas que nessas cidadezinhas do Nordeste, aquelas fotos que a Mariana, como se chama? Aquela fotógrafa fez das fachadas das cidades, de vilas, vilarejos do Nordeste, é tudo decozinho, né? Essa apropriação que eu acho extraordinária. Ou em Belém, né? O raio que me parta, né? São apropriações que eu chamaria de déco, com O circunflexo. Então, esses termos que eu usei aqui, eu estou explicando rapidamente, Guilherme, são invenções minhas, como esta, aspas, nacionalização e interpretação popular de um estilema, usando termos da história da arte, né? De estilemas apropriados popularmente ou por esta arquitetura, por enquanto, anônima ou de autoria desconhecida. Eu acho que é isso, Guilherme. Muito bem. Obrigada. Não, foi ótima a explicação.
explicação, obrigada. Eu estava só porque assim a gente lê tanta coisa, né? Inclusive assim, o radiador, quando você mostrou aquela torre, né? E daí eu me lembrei da Secessão Vienense, né? Porque inclusive acho que era um capítulo do Reinhard Burnham, mostra exatamente aquelas torres, né? Com assim como eles usavam, e eu vi muito, né? Aquela explicação dele, né? Mas assim, porque eu sempre tenho lido sobre isso e gostei muito, e assim, agradeço, tá? E a sua palestra foi ótima. Obrigada pelo prazer de assisti-la. Tem uma foto da Exposição Universal do Recife, se você não tiver, viu? Oba! Vou lhe mandar, Hugo, a gente poderia chamar isso de paleomoderno. Aí que tá. Ao invés de proto-moderno, é uma coisa que o Conde usou e que a gente aqui no Rio também usa ainda, mas paleomoderno seria mais interessante. Cessa, é mais forte. Cessa, eu arrisquei, mas você está fora de criptomoderno. Eita. Também. Eu acho que isso não é flamejante. É tudo moderno. Eu não concordo com o flamejante. O flamejante é uma coisa pegando fogo, e isso daí é tudo uma coisa muito gelada. Não, eu acho que todos esses cripto, proto, paleo, etc., para mim é tudo moderno. O problema é que nós temos que calibrar o modernômetro. E hoje, diferentemente da Aguilar, né, que fez tudo na unha, quem sabe nós pedimos ajuda de alguém de TI para achar uns algoritmos para descobrir calibrar esse modernômetro. Desculpa a brincadeira, mas é um pouco isso. Olha, o Ricardo abriu mão da sua pergunta porque foi contemplado pela pergunta da Aguilar. Então, temos Juliana e Cláudia inscritas. Oba. Segue, Juliana, tua pergunta. Vou ajudar aqui, Mariana, aqui na condução das perguntas. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Mariana, pela organização do evento, né? É sempre um grande desafio, né? E lá sabe bem, a gente pegou o segundo do Comum Norte-Nordeste aqui. Maravilhosa palestra, Hugo, e belíssima homenagem, né? Perdas muito significativas para o nosso campo da arquitetura e do urbanismo. O que eu queria ajudar a pensar, né, sobre o não reconhecimento, né, e o que move esse não reconhecimento, especialmente agora, que eu acho que a gente está num momento muito delicado, né? Se pensar que o Palácio Capanema está em risco, imagine esse parque imenso, né, dos Correios agora e telégrafos com essa privatização dos Correios. Né? E aí eu me lembrei que na minha pesquisa de doutorado, nas revistas, especialmente a Casa, no final dos anos 20 e 30, essa arquitetura era nomeada como moderna, né? Especificamente estilo moderno, né? E essa chave, ela muda, né, exatamente como você coloca, né, o Brasil Builds, quando ele é publicado, ele muda a chave da nomeação dessa arquitetura. E como você mostrou esse panorama de quem está produzindo também a arquitetura, eu fico pensando se esse não reconhecimento, né, ele é movido por várias questões, e gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso, dessa também ação cultural e política daquele momento, e que depois ela vai sendo ecoada sem muita atenção a isso, desse silenciamento dos arquitetos estrangeiros que tanto contribuíram, né? Porque a quantidade de obras, né, eu também considero moderno, ela é gigantesca em todas as cidades, né? O processo de verticalização é todo pautado, em primeiro lugar, por essas expressões arquitetônicas, né? E aí essa questão, né, da afirmação, talvez, do nacional, do moderno nacional, e como isso ajudou, né, para não reconhecimento dessa arquitetura. Juliana, eu acho que isso é uma coisa estrutural, que eu vou contar um episódio para ver como é que, num certo sentido, a nossa historiografia tem muito a ver com a historiografia montada pelo IFAM, pelo SPAM. Eu vou só contar uma historinha para ficar como memória. Eu visitava, quando eu ia ao Rio de Janeiro, eu sempre visitava o Lúcio Costa, quando possível, né? Ele sempre foi uma pessoa que recebia, assim, tem muito carinho.
E um dia eu fui lá no Rio, eu fui fotografar, ou pelo menos ver o que sobrou daquelas escolas do Enéas Silva, de 1935, né, da reforma que o Anísio Teixeira promoveu em 1935. Né? E está tudo detonado. Né? Claro que eu não trouxe hoje porque está fora da geografia. E aí, depois eu tinha marcado uma conversa com uma visita ao Dr. Lúcio, e aí eu cheguei lá, assim, olha, enfim, comentando, olha, eu fui ver o que sobrou daquelas escolas do Enéas Silva. Aí o Dr. Lúcio, assim, ficou assim, meio assustado, assim, Enéas Silva? Ele está vivo? Ele perguntou assim, né? Eu disse, não, que eu saiba não, que eu saiba não, né? Isso deve ter sido 1988, 89, por aí. Aí disse, não, acho que ele não estava vivo, né? E aí ele emendou, hein? Assim, ele falou do Enéas Silva, ele primeiro ressaltado, assim, Enéas Silva, ele está vivo? Aí ele emendou. Ele era um arquiteto medíocre. Isto é, havia uma peleja entre este moderno outro com o modernismo, o moderno do grupo Costa Carioca. E o Brasil Builds, né, sendo conduzido por pessoas do patrimônio que eram todos, vamos dizer, pró-carioca, né? Veja, mesmo até no Pernambuco, né, o Dr. Ayrton, o Baltar, né, esses guias, né, que eram pessoas ligadas ao patrimônio, naturalmente compartilhando, né, esses valores da arquitetura carioca, né, ou dessa linha carioca. Né? Eu não chamo de escola, chamo de linha, mas enfim, outras discussões. Então, eu acho que isso é estrutural. Hoje está muito mais permeável e aberto a essa arquitetura que eu mostrei. Né? Está muito mais permeável. Todavia, isso não é... Ainda tem gente que detesta essa arquitetura, acha que não é moderno e fica usando proto, cripto, para dizer que o moderno é teleológico. Chegou-se ao moderno com os cariocas. Antes disso é perfumaria. Eu estou falando perfumaria porque existe, então, esse certo preconceito de tratar isso. Mas eu sei que há muitas teses, eu já participei de algumas bancas muito interessantes pelo Brasil, né? E se nós procurarmos aí na Bahia, no Pernambuco, Rio Grande do Sul, até aqui em São Paulo, já tem muitos trabalhos sobre os estrangeiros, inclusive. Sobre os estrangeiros. Isso é um capítulo que nós estamos fazendo. Ontem eu estava conversando com o André Schiller sobre o Alexandre Budels. Ele achou umas coisas incríveis, né? Eu também achei, não incrível, não quero dizer porque a gente acha incrível, mas ele achou umas coisas incríveis e a gente viu que a gente tinha achado as mesmas coisas, né? Que o Paulo Ormindo, né? Que foi pioneiro dessa história, já havia aberto esse caminho. Então, Paulo Ormindo e Geraldo Gomes são pioneiros desse campo. É isso, assim, rapidamente, porque... Então, com a pergunta de Cláudia, para a gente fechar, precisamos ficar atentos ao horário, não é, Cereto, da próxima mesa? Sim. Bem, vou ser bem rápida, Hugo. Parabéns, como sempre. Eu ia fazer a pergunta da relação do Sul-América, Sulacap, com os institutos de aposentadoria e pensão, mas você já emendou no slide, né? É importante a gente observar esse momento realmente digamos assim, do período Vargas, porque a Amazônia, o contexto amazônico, ele tem revelado que essa modernidade, ela se expressa a partir disso, né? A partir desse momento, né? É quando surge a modernização, é quando tem o plano urbanístico de Boa Vista, etc. Bem, mas são só 2 comentários, eu queria trazer também uma contribuição que você comentou sobre o prédio do Correio, né, que a Selma teria essa informação, eu chequei com a Selma, ela disse que não tem a informação no artigo, mas que o laboratório está pesquisando e parece que descobriu uma nota dizendo que era do Arquimedes Memória. Isso. Mas, tá? Então, e só para terminar, eu não vou dizer
antecipar nada, porque eu estou começando o doutorado, né? Mas não só os proto-modernos, ou aqueles que não eram aceitos pelo Lúcio Costa, né, por serem muito medíocres, mas também alguns, por terem mentalidade um pouco avançada, também foram apagados em determinado tempo da memória. O Hugo sabe de quem que eu estou falando. Tenho pesquisado em jornais e revistas e está ficando assim bastante interessante o que eu estou descobrindo. Mas é isso aí. Um abraço. Cláudia, eu acho que há um universo, sobretudo no norte, que está descoberto, né? Eu não falei da igreja, né, do arquiteto, do arquiteto padre da Catedral de Boa Vista, que estaria neste hall. Assim como no Amapá, eu também não trouxe, porque normalmente quando a gente fala de Amapá, a gente fala do Oswaldo Bratic, né, da Vila Serra do Navio e Vila Amazonas. Mas há umas coisas muito, aspas, estranhas, de umas escolas dos anos 50, que fogem esse figurino, e, sim, por circunstâncias, eu vi que existe uma rodoviária no Paraná que tem a mesma cara dessa escola no Amapá. Agora, claro, eu acho que esses arquitetos, os engenheiros, não se conheciam, mas são linguagens, ou usando um termo enfim, da história da arte, estilemas, né, que mostram que isso circulava de uma forma extraordinária. Extraordinária. Mesmo o raio que o parque, né, de Belém, tem a ver com essa circulação, né, do zigue-zague. É que o raio, bom, sei, o pessoal que não é de Belém talvez não sabe o que é raio que parque, mas, enfim, visitem, façam, participem do Comomo Nacional, que vai ser em Belém, aí vocês vão saber o que é o raio que parque. É isso, obrigado, Cláudia. Bom, Mariana, acho que podemos... Bom, gente, o que vai acontecer agora, eu vou encerrar a gravação, vamos dar por encerrada a palestra do professor Hugo, aí eu vou dar alguns avisos e nós iniciamos a gravação da primeira mesa, né, no caso da segunda apresentação de hoje, para o vídeo não se estender muito. Então, eu vou encerrar aqui agora, muito obrigada pela palestra, Parabéns, Hugo. Excelente, muito bom. Gostei de ver os postais de São Luís, professor. Excelente. Nosso repertório incrível, hein?